momento a aula. E não se preocupe que não vai sair o rosto de vocês, porque eu estou gravando aqui minha tela, tá bom? Mas mesmo assim, se alguém não for de acordo com a gravação da aula, que diga, porque o intuito da gravação é unicamente para disponibilizar para os alunos que não puderam estar na chamada, certo? Depois eu faço virar um link do YouTube e eles vão para a chamada, eles podem assistir a aula depois. Esse material também vou disponibilizar no grupo, né, de WhatsApp ou no Classroom, e o vídeo também. Bom, a partir de agora a aula tem no máximo aí de 30 a 40 minutos, né? Começar desse slide aí. Acho que é ela lá. Deixa eu ver se dessa vez é a Vitória solicitando. É o Emanuel. E vez por outra, quando eu escutar esse toquezinho aí, eu vou dar uma saída do slide e aceitar um aluno que queira participar da aula. Então é o seguinte, nosso conteúdo é estatística básica. Eu até comecei esse conteúdo ali no finalzinho do primeiro semestre. E passei uma atividade, mas foi na verdade um equívoco. Foi a questão da comunicação. Não era para ter passado aquela atividade naquele momento, porque tinha professor fazendo recuperação. Como eu não peguei a mensagem a tempo, aí já era, eu já tinha mandado a atividade. Aí vou acabar fazendo uma revisão daquela primeira aula, tópico a tópico, aqui, né? E em seguida a gente vai fazer um exercício, né? Uma atividade e um exercício. Então preste atenção, a estatística básica, como ferramenta, a gente vai conceituá-la, e as principais ideias, as ideias iniciais da estatística também, né? São elas, a gente vai conceituar a população, amostra e variável. Para logo em seguida, né, a partir de um exemplo prático, organizar alguns dados, né, de uma pesquisa, né, de um exercício. A melhor maneira de definir o que seria estatística é explicando para que ela serve. Então, em ciência, no geral, quando se faz ciência, se tem basicamente duas abordagens. Você pode abordar um fenômeno científico do ponto de vista determinístico, né, ou do ponto de vista probabilístico. Abordagem determinística e probabilística. A primeira, a abordagem determinística, está muito ligada a fenômenos, né, da natureza, né? Nessa abordagem a gente já tem umas fórmulas matemáticas lá pré-definidas, né, que faz uma modelagem do fenômeno e consegue extrair resultados do fenômeno de uma maneira bem precisa, ou seja, bem próximo da realidade a partir de algumas poucas informações, né? Vamos encarar isso com um exemplo. Então imagine o seguinte, a dilatação de um sólido, né? Vocês viram lá no segundo ano, né, quando estudaram física no segundo ano, que os sólidos, quando sofrem uma variação da temperatura, eles também sofrem uma variação do seu volume, eles aumentam de tamanho, né? Aumenta em todas as dimensões, né? Então, para calcular o quanto é essa variação, quanto é esse aumento, você só precisa de algumas poucas informações. Se você souber o volume inicial do sólido, volume inicial, o material do sólido, é por isso que tem esse coeficiente lambda, se é ferro, se é cobre, se é aço, e a variação da sua temperatura, você pode calcular antes mesmo do processo acontecer o volume final. Você pode calcular a variação do volume e, em consequência disso, você vai saber como é que vai ser o volume desse sólido no final do processo. Veja que para fazer esse cálculo você precisou basicamente de uma única fórmula, uma fórmula matemática, e de 3 informações básicas ali, conceitos iniciais, você consegue calcular ou prever o acontecimento futuro. Veja que esse modelo aqui está muito próximo, né, do que acontece na realidade, né? Com essas informações aqui medidas de forma precisa, você tem a variação precisa, mesmo antes de acontecer. Então seria um modelo determinístico. Calcular a velocidade de um corpo em queda livre, né, você sabendo ali a altura, né, com o tempo que passar o valor final, ou seja, o instante da queda, você consegue calcular a velocidade final do corpo. Então, algumas informações básicas dá para prever a informação final, que seria a velocidade.
calcular uma pressão exercida em uma determinada superfície. Se você souber a força com que se aplica a pressão na superfície, você consegue calcular a pressão que essa superfície vai exercer. A quantidade de energia, né, gerada por um gerador, isso aí vocês estão vendo agora na física do terceiro ano, né, física da energia, né, física do eletromagnetismo. Dá para calcular a energia a partir de algumas informações iniciais desse gerador, com uma certa precisão, com um certo grau de certeza, com as informações básicas sobre esse gerador. Então todos esses exemplos aí, fora aquele também com aquele da dilatação do solo, são fenômenos físicos, né? São fenômenos que podem ser estudados do ponto de vista da física, da ciência, e eles são encarados do ponto de vista determinístico, ou seja, eu consigo prever o que acontece com algumas variáveis desse fenômeno a partir de algumas informações simples. Em contrapartida, existem outros fenômenos, né, também físicos, também científicos e principalmente sociais, de natureza sociais, que não consigo prever com tanta precisão, né, com tanto grau de certeza o que vai acontecer. Por exemplo, a eleição de um candidato a um cargo administrativo, né, a eleição do presidente. Eu posso fazer uma pesquisa e ter ali em média uma quantidade de pessoas que é favorável ao candidato A ou ao candidato B. Mas não consigo prever com certeza quem vai ganhar o candidato A, por conta da minha pesquisa que a maioria está a favor dele. Isso aí não dá para se prever com certeza, né? O número de ocorrência de acidente de trânsito numa cidade ou de uma estrada, né? Embora possa ter ali uma polícia rodoviária federal com monitoramento e o registro da quantidade de acidentes que acontece naquela cidade todo final de semana, toda naquela estrada. Não dá para prever quantos acidentes vai ter no final de semana seguinte. Ele pode ter uma estimativa, né, uma aproximação, mas prever exatamente, né, vai ter tantos acidentes, é complicado. Né. O avanço de uma doença epidemiológica, né, como por exemplo o coronavírus, não dá para prever com um grau de exatidão quando vão ficar doentes em uma determinada cidade, quando é que vai começar ali o topo e a regredir o número de casos, com exatidão não. A incidência de chuvas, né, um fenômeno meteorológico, não dá para prever com exatidão onde vai chover, né, qual vai ser o volume daquela chuva. Isso aí são fenômenos que não dá para abordar do ponto de vista determinístico. Para esse fenômeno aí, vai valer mais aquele outro ponto de vista, o probabilístico, onde eu vou coletar vários dados, né, fazendo uma série histórica de dados, para ver como se comporta cada fenômeno individualmente e aí tentar pelo menos aproximar, né, a sua ocorrência para uma previsão, né, dando um grau lá de certeza ou não. E é por conta, né, da coleta e da organização dos dados de cada fenômeno desse, né, dos fenômenos que eu citei agora anteriormente, que se faz necessário uma ciência que organize, né, que trabalhe esses dados de maneira organizada, que é a estatística. Então essa é a definição de estatística. É um ramo da matemática que para fenômenos desse tipo, fenômenos probabilísticos, se faz necessária, porque ela vai organizar os dados, vai colocar de uma maneira mais fácil de leitura e compreensão até para o público leigo, né? E para um cientista vai deixar mais assim acurada a informação ao ponto dele tentar pelo menos colocar uma probabilidade por uma previsão, né? Com tantos por cento de chuva, tantas por cento de chance acontece chuva, né? É provável que aconteça desse tantos, ou essa quantidade de acidente numa determinada estrada, né? Possivelmente quem vai ganhar é o candidato A e não B na eleição, com essa margem aqui de erro, com essa margem aqui de acerto. Então a estatística é o ramo que funciona como ciência para dar suporte a toda a pesquisa que é feita, que parte do ponto de vista probabilístico. Quando os dados já estão organizados, né, eles são colocados em gráfico ou em tabelas, né? Temos aí o exemplo aqui de 3 gráficos, um gráfico de barras aqui, que mapeia a quantidade de desmatamento da Amazônia com relação aos anos. Então dá para verificar aqui pelas maiores barras o ano que teve maior desmatamento. Tem um gráfico aqui que é sobre a Covid-19, um infográfico. No material de vocês também é chamado de pictograma, é aquele gráfico que coloca uma gravura para fazer referência à informação. Então aqui é a Covid só no Brasil, aí ele colocou o mapa do Brasil aqui e as legendas
para saber qual estado estava em crescimento, estava estável, qual estava em decrescimento a doença, né, na época que foi publicado o gráfico. Tem aqui um gráfico de linhas, que geralmente é colocado quando se tem a variável tempo. Esse é um gráfico bem complexo, é daqueles trade de bolsa de valores, né? Então acompanha aqui a cotação de um determinado produto da bolsa com relação ao tempo, né? No intervalo aqui de um dia, o valor dessa cota subiu, desceu, então tem lá muitas informações sobre o produto aqui com relação ao tempo. E também tem outro elemento organizador, que é uma tabela. Aqui tem a tabela aqui da Ceasa Cariri, né, que fica ali próxima na entrada da cidade de Barbalha, sobre o volume, né, num determinado ano, de mercadorias que entravam e que saíam daquele local, né. Tem um mês aqui e tem um volume aqui em metros cúbicos de mercadoria que entrava lá, indicando maior movimento ou menor movimento daquele ambiente. Então, depois de dados organizados, o final, praticamente o fim do processo é isso aqui, colocar eles de uma maneira que para um leitor leigo a leitura seja mais simples, né? Você consiga observar e entender a variação daquele fenômeno, daquela variável de maneira mais simples. Bom, antes de chegarmos a esse ponto, vamos conceituar aqui três elementos básicos da estatística. O primeiro dele é a população. Então, quando se vai fazer uma pesquisa, todos os elementos que têm uma característica em comum do que vai ser investigado, ou que vai ser pesquisado, a gente chama de população, né? Como exemplo, por exemplo, as pessoas de uma cidade, elas têm várias características em comum, mas se a pesquisa for intenção de votos, quem tem intenção de voto tem que ser uma pessoa. Então, a população, pessoas de uma cidade, corresponde à população dessa investigação aqui, dessa pesquisa, intenção de votos em determinado candidato. As peças de uma fábrica é a população, né, da variável da pesquisa, tempo de duração daquela peça até quebrar ou até queimar, como se diz. Então, dentro de uma fábrica, se eu vou fazer ali um estudo sobre o tempo que uma peça dura até ela queimar, até ela quebrar, então minha população, o conjunto de tudo que eu vou investigar, são todas as peças da fábrica, né? Trabalhadores formais, né? Eu posso estar interessado no salário, né, que cada trabalhador formal recebe. Então, como população ali de tudo que vai ser investigado, é todos os trabalhadores formais, né? Pessoas que testaram positivo para uma determinada doença, né? Então, a pesquisa pode ser sobre a fatalidade, o número de óbitos de uma determinada doença. Então, a minha população não vai ser todas as pessoas das cidades, e sim somente aquelas que testaram positivo, né? Que é somente nessas que eu posso determinar a letalidade de uma determinada doença. Então, a população corresponde ao conjunto completo, né, de elementos em que se quer investigar uma característica. Mas por vezes, e na verdade na maioria das vezes, não se dá para investigar todos os elementos, né? Dá para investigar uma parte deles. É por isso que se faz necessário fazer uma amostra. Então a amostra é um subconjunto da população. São os elementos que de fato serão investigados. Deixa eu ver quem pediu para entrar. Na amostra, a gente faz a investigação no conjunto menor da população para, a partir dessa amostra, obter resultado da população inteira. Aí, por que não se faz a investigação na população inteira, então? Simples. Às vezes, o processo da investigação na população inteira é muito caro. Então, imagine que se trata de uma pesquisa de intenção de voto, da eleição no Brasil, eleição presidencial. Para sair perguntando a intenção de voto de todo brasileiro que vota em todo o seu território, deve ser uma pesquisa muito cara, certo? Então, e demorada, né? Não se tem recursos, né, físicos que dê para fazer isso a tempo antes da eleição. Então, se tira um pedaço da população, faz a pesquisa com parte da população, e essa parte que foi perguntada qual sua intenção de votos é a amostra para a pesquisa. Outras vezes não se dá para fazer uma pesquisa com a população inteira porque o processo é destrutivo. Explico, né? Quando é uma lâmpada de uma fábrica e se quer ter como resultado o tempo que aquela lâmpada dura até queimar,
Se você vai fazer o teste, né, em todas as lâmpadas para dar uma média com melhor exatidão, vai faltar lâmpada para vender. Então o processo destrutivo fica inviabilizado. Não dá para fazer uma pesquisa com todas as lâmpadas de uma fábrica até elas queimarem para depois dar o resultado com maior exatidão. Ó, o tempo médio dura 300 horas até a lâmpada queimar. Só que eu não tenho mais lâmpada para vender, porque eu testei com todas para dar uma melhor exatidão do tempo. Então não é assim que funciona. Da fábrica se tira uma parte, né, geralmente uma pequena parte, e se testa até queimar para que forneça com certo grau de confiança. Ó, as lâmpadas aqui duram até 300 horas, até parar de funcionar, até queimar, como se diz no popular. A variável é aquele objeto ou aquele item que está sendo investigado. Existem basicamente dois tipos de variáveis. Tem a quantitativa, que tem como resposta um número, e tem a qualitativa, que tem como resposta algo que não é um número, né? Então, uma característica, uma preferência, são coisas de variáveis qualitativas. Nos nossos exemplos, né? Intenção de voto. Se faz uma pesquisa, a pessoa responde qual a sua intenção de voto, ele não vai dizer o número, ele vai dizer o nome do candidato que ele quer votar, que ele pretende votar. Então, essa aqui é uma variável qualitativa. O tempo de horas até um objeto, um aparelho lá queimar, como se diz no popular. Aí você tem a variável, a resposta vai ser a 300 horas, 200 horas, um número. E aí dessa vez eu tenho uma variável quantitativa. O salário também é uma variável quantitativa, é o valor. O número de óbitos, né, de uma determinada região por uma determinada doença também vai ser uma variável quantitativa. Por enquanto aqui só temos uma variável qualitativa, que foi a intenção de votos. Mas por vezes se pega questionário que se pergunta a cor dos olhos, né, a cor do cabelo, a cor da pele, o sexo. Todos esses exemplos que eu estou falando aqui são exemplos de variáveis qualitativas, né, que tem como resposta algo que não é um número, né. Às vezes são perguntas do tipo qual a rede social preferida, qual a cor de carro preferido, a cor de moto, enfim. Variável que tem como resposta algo que não é um número, é qualitativa, se for um número, quantitativa. Em uma pesquisa, né, os dados não estão de maneira organizada, senão não se faria necessário a estatística. É a estatística que vai organizar esses dados. Então aqui eu vou colocar agora um exemplo prático, né, um exemplo de como se faz um processo de organização, para poder apresentar outros conceitos já com esse exemplo. Imagine, né, a gente vai supor que um pesquisador do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai fazer um levantamento em casa e vai perguntar aos casais que tem nessa casa quantos filhos eles têm, né? E aí, para fechar assim um negócio, ele vai registrar apenas os filhos até 15 anos. De 16 anos para cima, ele já considera emancipado, ele nem vai registrar, porque é só os filhos até 15 anos. É natural se supor que se ele visitar 20 casais, né, foi em 20 casas e coletar a informação desses 20 casais, ele pode ter algo na sua prancheta desse tipo aqui. Primeiro lá tinha dois filhos, né, o primeiro casal 2 filhos, o segundo um filho, 3 filhos, um filho, e assim vai, né. Tinha um pessoal que não tinha internet nem Netflix, tinha 4 filhos, tinha uma galera aí que não tinha filho nenhum, e à medida que ele for aumentando a sua entrevista, né, aqui é só com 20, é que essa lista aí vai ficar cada vez mais dispersa, confusa, né, espalhada com esses dados. É o trabalho dele, né, ou manual, geralmente não se é manual, é por forma de instrumentos, de equipamentos que fazem isso, organizar esses dados inicialmente em uma tabela, que a gente vai chamar de tabela de frequência. No livro de vocês, né, na parte que faz a apresentação desses conceitos de população, amostra e variável, logo em seguida eles falam o que é uma tabela de frequência. Aqui eu vou falar já com um exemplo, né? Então está aqui as 20 informações que o pesquisador lá obteve sobre a quantidade de filhos por casais, e está aqui uma tabelazinha para organizar essas informações. Na primeira coluna aqui da tabela vem a variável que ele está pesquisando. Qual é a variável em pesquisa aqui? A quantidade de filhos por casais. É isso que ele está interessado em saber na sua pesquisa.
Então cada tabela vai ter apenas uma variável. Se tiver outra, vai ser outra tabela. Bom, nessa lista aqui a gente pode observar que tem no mínimo casais que não tem filho nenhum, então tem 0, e tem casais que no máximo tem 4 filhos, 4. Então aqui as variáveis, a primeira coluna vai ser preenchida do 0 ao 4. Em seguida tem a coluna FA, que é a abreviação para frequência acumulada. É a quantidade de vezes que a variável é observada. Veja que a variável 0, casais que não tem nenhum filho, ele obteve 2 vezes. Então aqui a FA é preenchida contando quantas vezes apareceu essa variável, 2 vezes. Casais que só tinham um filho, aí ele conta quantas vezes tem um 1 aqui. Né? Apareceu 5 vezes a variável 1. Né? 3 aqui em cima, 1 e 1 aqui, 5 ao todo. 2 filhos foram 7 casais, 3 filhos 4 casais e 4 filhos foram 2 casais. Ao somar a nossa frequência acumulada, né, somar assim na vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima, logo aqui no final tem um total, tem que ser a quantidade de casais entrevistados, que ao todo foram 20. Vou voltar aqui. Então 20 casais foram entrevistados ao todo na nossa pesquisa. Em segundo lugar, ou terceira coluna aqui, eu tenho a minha frequência relativa. Se a frequência acumulada conta a quantidade de vezes que a variável aparece, a frequência relativa, né, ele faz essa proporção aqui com relação ao todo, por isso esse nome relativo. É como se fosse a porcentagem, só que já é na forma decimal. Para preencher essa coluna aqui, eu apenas pego esse valor e divido pelo todo. Então eu tenho 2 dividido pelo total, que foram 20 casais, dá 0,10, né? 5 dividido por 20, 0,25. Isso eu estou colocando duas casas decimais, ou seja, 2 números depois da vírgula. 7 dividido por 20, 0,35, 4 por 20, 0,20. E a gente já viu que 2 dividido por 20 dá 0,10. É só pegar esse valor e dividir pelo todo, que aí a correspondente aqui do lado é o resultado dessa divisão. A soma da frequência relativa tem que dar 1, porque isso aqui é como se fosse a porcentagem, né, só que na forma decimal. E a soma das porcentagens no máximo corresponde a 1. A última coluna é a repetição dessa coluna aqui, da terceira, é só repetir, só que na forma de porcentagem. Então é só multiplicar esse valor aqui por 100, ou andar a vírgula duas casas decimais, né? Colocando a vírgula aqui no final, andando duas casas decimais, 0,10 vezes 100 é 10, né? 10%. Veja que eu não preciso colocar o porcento aqui do lado, porque ele já veio aqui em cima. Tudo que tiver nesse lado aqui vai ser em porcentagem. Do mesmo jeito, 25 vai ser 25%, 0,35, 35%, e 0,20, 20%, 0,10, 10%. E quando soma todas as porcentagens, o total é o todo de qualquer coisa, 100%. Tá? A soma das porcentagens aqui corresponde a 100%. É evidente que se der um valor diferente de 100 aqui, na contagem foi feita alguma contagem errada, né? Colocou algum elemento aqui, ou a mais ou a menos, vai dar ou a mais ou a menos de acordo com a contagem aqui. Então assim que se preenche uma tabela, né, com poucos dados, aqui só tem 20, né, mas existem tabelas enormes, de 1000, de 30 mil, 1 milhão de dados, preenchida como frequência, né, absoluta, né, frequência acumulada, melhor dizendo. Nem sempre se dá para fazer isso, né, organizar as variáveis uma de cada vez, e aí é necessário um outro recurso. Mas antes de passar para esse outro exemplo, veja que isso é uma maneira de organizar esses dados. Os dados estão aqui espalhados. Nessa tabela aqui se tem uma melhor organização dos dados, né? Se fossem mais dados espalhados aqui, a tabela ainda seria bem melhor do que olhar para a lista de dados frios aqui, todos eles espalhados, né? Mas existe uma maneira de organizar mais ainda esses dados, que seria o gráfico. Esses dois gráficos aí, eles estão ainda representando a tabela anterior. Vou explicar um de cada vez. O primeiro aqui é o gráfico de barras, né? Ele é muito usado para representar valores independentes, que você tem um de cada vez. No gráfico eu não consigo colocar toda a tabela não, que a ideia do gráfico é organizar e resumir mais ainda.
E se você colocar todos os valores da tabela aqui, você não está resumindo nada. Então, para resumir mais do que já está na tabela, se coloca aqui no gráfico geralmente dois valores, né? Nessa linha vertical aqui, embora não apareça, aqui é a quantidade de filhos por casais, né? Teve casais que teve 0 filhos, 1, 2, 3 e 4. E na própria barra, ou aqui também, na legenda aqui horizontal, é a quantidade de casais que apresenta aquela quantidade de filhos. Ou seja, casais que não tem nenhum filho, 0, foram 2. Né? Casais que tem um filho, foram 5 casais. Olhando para o gráfico, já dá para ver que a maior quantidade está aqui. Ó. Foram 7 casais que responderam que tem apenas 2 filhos. Veja que esse primeiro gráfico aqui, o gráfico à esquerda, só colocou os dados da variável. A variável sempre vai ter que aparecer, ou seja, a primeira coluna, e da frequência acumulada, ou seja, da segunda coluna. Então, naquele gráfico só vai esses dois dados. O segundo gráfico, à direita aqui, é o gráfico de setor, ou também chamado de gráfico pizza. Nele tem uma legenda, né? Tem a cor aqui, do que se quer representar, embora eu não tenha colocado o nome aqui, que fica subentendido que aqui é o número de filhos por casais, que vai de 0 a 4. E no setor, o que está sendo representado é a parte com relação toda à porcentagem. Né? Veja aqui nessa cor cinza, tem 35, mas 35 o quê? 35%. Então, 35% de todos os casais que foram entrevistados disseram que tem 2 filhos. Geralmente, quando é para representar porcentagem, parte de um todo, se usa o gráfico de setor ou gráfico pizza, também pode ser esse nome para ele. Né? Voltando de novo para a tabela, naquele gráfico 2, o gráfico pizza só tem informação da primeira coluna e da terceira coluna aqui, ó, em porcentagem, né? Aí você disse, não, professor, lá tem 10%, 25%, não 0,10%. Pois é, tanto faz, essa terceira coluna é a mesma dessa, está sendo apenas repetido em outra forma. Aqui está em decimal e aqui está em porcentagem mesmo. Então, para não gerar dúvida, da primeira coluna e da última, já que já apareceu os valores lá, tudo em porcentagem e não da forma decimal. Então, a maneira de resumir ainda mais aquela lista de informações, lembra que nossa informação começou aqui com essa lista, é com um gráfico. Primeira parte da organização foi a tabela. Segunda parte, o gráfico deixa ainda mais resumido a informação que se quer passar. Acontece que nem sempre a pesquisa tem os valores lá, tudo separado, inteirozinho, com repetições, que dê para se contar. Às vezes, né, os valores são tão diversificados em uma pesquisa que não apresenta repetição. Né? Vou explicar com um exemplo. Exemplo 2 aqui. Ó. Imagine que o professor resolve medir aí uma sala de aula à altura de 12 alunos. Né? Já dá para ver que os valores aqui, os 12 valores são bem diferentes. Né? Aqui está em metro, 1,83 metros, 1 metro e 83 centímetros a altura desse aluno aqui. Veja que não repetiu, teve nenhum o outro igual a ele. E é comum que não se repita mesmo, porque existe uma faixa ampla de valores aqui, são 2 números decimais. Né? Então isso é natural, que se alguém for medir a altura dentro de uma sala de aula, ele vai encontrar valores bem diversificados, sem muita repetição. E aí na hora de fazer a frequência, colocar aqui a variável para depois fazer a frequência, não vai dar para contar muito não. Como é que eu vou contar a quantidade de vezes que apareceu esse elemento aqui? Apareceu só uma vez, eu vou colocar lá um elemento para dizer que ele apareceu uma vez? Fica assim, sem coerência fazer essa atitude. Então, por isso, em exemplos desse tipo, que tem valores muito diversificados, se faz necessário abrir um intervalo. Então, a minha variável aqui, ó, foi de acordo com o que eu observei aqui para valores de máximo e de mínimos. O aluno mais baixo, que apresentou menor valor para a altura, foi o que teve 1,63. E o mais alto foi o primeiro aqui, ó, 1,83. Então eu separei as alturas, não em valor de cada vez, mas em intervalo. Aqui tem o intervalo dos alunos de 1,60 até 1,70, sem incluir 1,70, por isso que a barrinha ela é fechada aqui e aberta aqui. Aí esse 1,70 ele vai cair aonde? Vai cair no segundo intervalo, de 1,70 a 1,80 e no último de 1,80 a 1,90 centímetros, né?
1,90 m. Então, esses intervalos aqui que são igualmente espaçados, ó, de 10 e 10, de 60 a 70, de 70 a 80 e de 80 a 90, são os intervalos onde eu posso contar a minha frequência. Então, agora eu não vou contar só um elemento, eu vou contar os elementos que estão dentro desse intervalo, ou seja, que é maior do que 1,60 e menor do que 1,70. Então, nesse primeiro intervalo aqui, ó, eu tenho 1,65, 1,68, 2, 1,63, 3, 1,68, 4, 1,66, 5. Opa, tem 5, dá ter só 4. 1, 2, 3. Não, só tem 4. Ah, desculpe, é que eu coloquei o slide errado. Aqui, onde tiver aí, você entenda como 1,78. Eu tenho 2 slides aí, deixei o errado aqui. Eu tinha corrigido na aula anterior, que é 1,76. Então tem 4 elementos de 1,60 a 1,70. Aí alguém pode perguntar: e esse 1,70 aqui, professor, por que não entrou no intervalo? Bom, como a setinha é fechada à esquerda e aberta à direita, esse 1,70 ele vai para o próximo. Então, na hora de contar os elementos que estão de 1,70 a 1,80, aí agora sim eu tenho ao todo 6 elementos, né? Porque esse aqui é um 7, que é 1,76, 6 elementos. E de 1,80 a 1,90 eu só tenho 2, é o elemento que está em 1,83 e 1,81. Veja o que eu estou contando aqui, são a quantidade de elementos por intervalo. Pessoal, esse erro aqui eu corrigi em um outro slide, e o que eu vou mandar para vocês já está corrigido. Aqui é 1,76, tá bom? Então, eu vou disponibilizar esse PDF para vocês lá no grupo de WhatsApp. Mas mesmo assim, com esse erro, eu quero fazer uma pequena pausa agora. Deu para entender? Alguém ficou com dúvida aí por conta do erro? Bom, como ninguém se pronunciou, dá pra eu vou entender aqui que tá tudo ok, que ainda tá simples. Então, na hora de calcular a frequência relativa, não tem segredo. É a mesma coisa, pega a frequência acumulada e divide pelo total. Se você pegar 4 e dividir por 12, vai dar 0,33333, uma dízima, mas eu estou usando só 2 números depois da vírgula, 0,33. 6 dividido por 12 é 0,50 e 2 dividido por 12 iria dar 0,666. Como eu vou aproximar a segunda casa e 6 é maior que 5, eu coloco um 7, então 0,17. A soma da frequência relativa é 1. E para passar para a forma da porcentagem é muito tranquilo, né? Só pular 2 casas decimais, 0,33 vira 33%, 0,50 50% e 0,17 17% ao todo. Quando você soma as porcentagens aqui, tem que dar 100%. Então, existem 2 maneiras de organizar os dados: ou colocando a variável cada valor específico, ou desse jeito aqui, quando não se repete, abrindo em intervalos. No livro de vocês, ele chama esses intervalos também de classes. É um sinônimo em estatística. A gente pode dizer que isso é um intervalo ou que é uma classe. É a mesma coisa. Na hora de organizar a tabela em um gráfico, intervalos de classe, né, ou apenas tabelas com classes, a gente organiza num intervalo chamado histograma, ou num gráfico, melhor dizendo, chamado histograma. É um gráfico de barra, igual ao outro gráfico de barra, com um único detalhe de que as barras dessa vez elas estão juntas. Naquele exemplo anterior, as barras elas estavam separadas. E por que dessa vez elas estão juntas? Porque embaixo marca exatamente onde começa e termina a classe. Então, nessa barra aqui, eu tenho os elementos da classe que vão de 1,60 a 1,70, foram 4. Né? De 1,70 a 1,80 foram 6. E de 1,80 a 1,90 foram todos 5
errado aqui é só 2 alunos, era para estar lá embaixo. Depois eu corrijo também esse gráfico para mandar. Bom, aqueles 2 exemplos analisados, né, a gente já tem aqui 30 minutos de aula desde o começo do slide. A gente vai passar agora para a seção de exemplos e exercícios. Como é que vai funcionar? Eu tenho 3 exemplos, né, que eu separei. Os exemplos quem resolve sou eu mesmo, aqui com vocês, né, caso queiram participar aí. E os exercícios eu vou deixar para vocês aí lá no chat, né? Como os exercícios é de assinalar, só são 2, tá bom? São apenas 2 exercícios. Vocês colocam lá o nome, né? A turma, né? Que tem aqui turmas do G, tem alunos do G e tem alguns alunos do F. Coloca o flantal da turma G ou do F. E coloca, a correta é a letra A, a correta é a letra B, que aí depois eu dou uma olhadinha no chat, né? Fica salvo aqui no computador e repasso isso aí pro Classroom. Ou não, no dia que eu for fazer essas chamadas de vídeo que demora mais, eu não vou colocar atividade lá no Classroom para uma coisa compensar a outra. Eu vou só dar um intervalo aqui de 3 minutinhos só para eu tomar uma água, aí eu retorno para a gente fazer esses exemplos e exercícios. Bom, exemplos, pessoal, do assunto até aqui abordado não envolve muitas contas, né? Tem alguns cálculos, mas no máximo somas e divisões. Aqui e lá tem uma multiplicação também. E o que envolve mais é uma leitura e interpretação das questões, né? Dos exemplos. Eu separei aqui 3 questões, 2 delas são desses concursos municipais, né? E um é do Enem. Então, esse exemplo aí, esses exemplos eu vou resolver, né? Vou resolver aqui. Vocês também podem participar, dando alguma opinião ou falando alguma coisa da questão, né? Que já perceberem de antemão, não tem problema. E os 2 últimos serão um exercício. Aí eu vou ler, explicar e deixar um intervalozinho aqui de tempo. 2 minutos é o suficiente para que vocês no chat aí coloquem a questão que julgam correta. Então, exemplo 1. A tabela a seguir apresenta informações a respeito dos eleitores segundo o sexo e a faixa etária em 2016 no município de Pacatuba. Só tem uma tabela. Essa tabela eu vou repetir ela no próximo frame, no próximo slide. A tabela tem aqui intervalos ou as classes, o sexo masculino, o sexo feminino, a quantidade de eleitores e o total, somando ambos os sexos. Pergunta: é correto afirmar que a quantidade de mulheres eleitoras com até 44 anos de idade em relação ao total de eleitores em Pacatuba representa aproximadamente, aí tem as alternativas com a porcentagem, né, 13,5%, 27,8%, enfim, tarará. Questões de concurso desse nível aí, que é o nível fundamental, geralmente eles colocam 4 alternativas, de A até a D. Quando é nível médio e superior, eles colocam do A até E. Quando é questão de múltipla escolha, né?
Presta atenção que a pergunta é sobre a parte, né, a quantidade de mulheres eleitoras que tem até 44 anos, né? Essa parte aqui do total de mulheres, né? Essa porcentagem de mulheres com até 44 anos é quantos por cento? Bom, enfim, olhando para a nossa tabela, a expressão com até 44 anos nos diz que é esse valor ou menor do que ele, né? Pode ser maior que 44 anos. Então, vou ter aqui as classes que vai até o intervalo aqui 44 anos. Essa classe aqui, ó. Esse intervalo aqui ficou diferente daquele do nosso exemplo, porque aqui quando termina 44 ele já começa 45. Então, essa classe aqui ela inclui também. Então, será desse aqui para cima, né? Eu vou somar as mulheres, né, que estão nesse intervalo daqui até aqui em cima, né? Ou seja, desse intervalo até aqui. Essa soma já foi feita, né? Eu peguei aqui 97 mais 665 mais 861 mais 441 vai dar 2.564. Somado aqui é o total de mulheres que tem até 44 anos, para saber o quanto essa pedaço aqui representa do total de mulheres, basta dividir esse valor pelo total, né? Mas não o total de eleitores, o total de mulheres. E o total de mulheres está logo aqui no final. 4.862, né? Ao fazer essa divisão, vai dar 0,527, que passando para a forma de porcentagem, né? Percentual, a vírgula anda duas casas decimal, ela fica bem aqui, fica 52,7%, né? Vou voltar aqui nas alternativas, tá? A primeira aqui seria a alternativa C, 52,7%. Essa questão em particular teve uma contazinha, né? Uma soma e uma divisão, mas já essa aqui, que também é uma questão de concurso, né? Esses concursos de nível fundamental, não tem apenas a leitura de um gráfico, né? Com base na evolução dos números de eleitores de Capanema, no Pará, exposta no quadro abaixo, é correto afirmar que aí tem as afirmativas aqui, você tem que assinalar aquela que é correta. Você é obrigado a ler cada afirmação dessa e comparar com um gráfico. Então aqui na letra A diz que em 2002 havia mais eleitores do que em 98. Você olhando aqui para o gráfico, aqui embaixo ó, tem um ano, e aqui em cima tem a quantidade de eleitores, né? Mas aí você só precisa olhar para a curva aqui do gráfico, olhando o ano de 2002, que é esse pontinho aqui, e olhando de 98, dá para ver que 2002 não é maior que 98, é menos. Então, a afirmação A não é verdade, não procede. Na B, fala que em 2010 houve uma diminuição do número de eleitores. Pois é, o gráfico termina aqui em 2006. Eu não tenho uma informação de 2010, eu não consigo afirmar nada sobre 2010, se é verdadeiro ou falso. Então, por isso, a B não é uma questão que você pode assinalar. A C diz que em 80 havia menos do que 15 mil eleitores, né? O gráfico começa em 88. Eu também não tenho nenhuma informação de 80. Então a C é uma alternativa que eu não posso assinalar por exclusão, né? Como não é a B e nem a C, a alternativa correta é a D. Mas a gente pode analisar, ver que ela afirma que em 2000 houve uma diminuição com relação a 98, né? O número de eleitores diminuiu, e é verdade, ó. 98, quando passa para 2000, há aqui uma curva para baixo, o gráfico diminuiu. Então essa letra D aqui seria a alternativa correta. Questões desse tipo acontecem, vira e mexe em concurso e também no Enem, né? A próxima questão, o próximo exemplo que eu vou fazer é um exemplo do Enem e também não tem conta, você apenas precisa ler e interpretar o gráfico. O gráfico expõe, esse é o exemplo do Enem, certo? O exemplo 3. O gráfico expõe alguns números da gripe H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, que é a dos trabalhadores da saúde. Então tem um gráfico aí, eu vou repetir ele em fonte maior ou posso aumentar se não tiver uma repetição dele aqui. E nesse gráfico aqui tem aqui do lado as categorias, né? De acordo com o gráfico,
Entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus é a categoria D. Aí tem aqui as alternativas: indígenas, as gestantes, doentes crônicos, adultos entre 20 e 29 anos, ou criança de 6 meses a 2 anos. Tem aqui o gráfico, vou aumentar ele aqui para você ter uma ideia aqui. Aqui tem a categoria adulto, de 20 a 29, gestante, doentes crônicos, indígena e criança de 6 meses a 2 anos. Aqui eu não preciso contabilizar, porque trabalhadores da saúde, a questão já diz que já foram completamente imunizados. É uma questão de interpretação. Você vê que o que está mais exposto ao vírus, né, é o que está menos imunizado. Então alguém poderia se antecipar aí, por pressa marcar logo aqui as crianças, porque é a maior barra e porque tem essa expressão mais exposto, né? Tem esse mais aqui, eu vou correr aqui a esse maior aqui, colocar, não, é exatamente o contrário, mais exposto é menos imunizado, e o gráfico aqui representa os que estão imunizados. Então no nosso gráfico aqui, a leitura correta é caçar o que tem a menor barra, e aí o menor, o que está menos imunizado, consequentemente estaria mais exposto. Então é os adultos que têm entre 20 e 29 anos, aqui a letra D. A maior barra aqui, aliás, é o que está menos exposto. Tá bom? Então, nessa questão aqui, que também é um exemplo que não tem conta, a gente tem aqui como resposta a letra D, certo? Pessoal, a gente está quase encerrando a aula, só tem aqui duas questões que eu queria que vocês dessem uma analisada e colocassem aí no chat o que julga como correto. A questão 1, também do Enem, fala o seguinte: o gráfico a seguir apresenta gasto militar dos Estados Unidos no período de 88 a 2006. Com base no gráfico, o gasto militar no início da guerra do Iraque foi de, aí aqui tem os valores, tá bom? Eu vou ter a repetição do gráfico e já vou dar um zoom nele para contar um tempinho para você marcar. Olha, as alternativas marcam o valor em Professor, Oi, pode falar. olha o chat, manda a gente responder e dá um tempinho. Sim, eu vou dar o tempo, só que antes disso, eu vou dar um zoom, sabe? Que a questão, olhando o gráfico, Tá certo. fica pequeno demais para analisar. Viu? Pronto, aqui está o gráfico. No gráfico tem aqui à sua esquerda os valores. Veja que tem aqui a legenda dizendo que esses valores estão em bilhões. E aqui na vertical você tem o tempo, né? E também tem aqui a legenda de cada conflito. Aí você olha aquele que corresponde à guerra do Iraque, né, e depois julga aí qual seria a assertiva, né? Qual alternativa é a correta. Deixa eu diminuir aqui, só para vocês analisarem aqui, ó, essa vírgula, esses dois zeros não contam. Então 6, o que passa para lá é 1 milhão. Acima de 9, o que passa para lá já é bilhão. Então vou dar de novo um zoom e contar a partir de agora, ó, 2 minutinhos aí, vocês podem julgar qual das alternativas seria a correta, né? Ou guardar aí o valor olhando para o gráfico, e quando eu voltar aqui o tamanho normal, marcar a alternativa correta. Se alguém quiser que eu mostre as alternativas de novo, é só falar, viu?
acredito que já dá para marcar sim, hein? Bom, a segunda questão, também aí para vocês, diz o seguinte, a questão também retirada do Enem com aquele mesmo esquema de não ter cálculo. Para o cálculo da inflação, utiliza o IPCA. Eu fiz um corte aqui que vocês sabem, a questão do Enem é um texto muito grande, então retirei um pedaço ali, mas que não prejudica no entendimento da questão. Esse IPCA é o índice de preços de mercadoria, que toma como base gastos das famílias residentes nas áreas urbanas com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 40 salários mínimos. O gráfico a seguir mostra a variação do IPCA de 4 capitais brasileiras no mês de maio de 2008. Com base no gráfico, qual foi o item que foi determinante para a inflação de 2008? Então tem aí o gráfico repetido aqui, ó, onde eles têm a gravura, né? O branquinho aqui é alimentação e bebida. Aí o achurado assim, deixa eu dar um zoom. Aqui fica bem melhor. Achurado desse jeito assim, ó, é habitação, na horizontal artigo de residência, o cinza é vestuário e na vertical transporte, né? E aí tem a altura das barras para você comparar. Isso é o IPCA de cada produto deles, né? O quanto variou, né? Para mais ou para menos em cada cidade dessa. Foram 4 capitais. E aí vem a pergunta: com base no gráfico, qual item foi determinante para a inflação de maio de 2008? No contexto, né? Só tornar aqui o slide anterior, ele já deixou claro que inflação utiliza-se o IPCA, ou seja, quanto maior o IPCA, maior a inflação. Ele já deixa em uma relação de dependência, né, entre esses dois conceitos, tá bom? Então tem um dos itens aí que variou muito, né? Dos 5 aí das categorias, né? Teve um que variou demais, e o fato dele ter variado muito, né, ter ficado muito alto acima, deixou a inflação nesse período aí mais alto. É isso mesmo. Que seria a alternativa que vocês estão vendo aí no gráfico. É só marcar ela, que acho que não precisa nem mais de tempo para essa daí, já dá para matar assim, na visão. Veja que é uma questão muito simples, ela vence o candidato no Enem, por conta que o contexto dela é muito longo, eu cortei pedaços dela para não se desfazer da questão inteira, e para caber nesse espaço aí, mas é uma questão que não tem conta, né? Você só precisa ler e interpretar. Bom, de aula a gente encerra por aqui, certo? Não tem mais conteúdo para hoje. Na próxima semana, né, vai ficar terça em terça-feira, é que a gente vai falar disso aqui, que é medidas de tendências centrais. Vocês podem me antecipar lendo o material do livro, e quando a gente voltar eu faço a videochamada. No caso da turma de vocês, vai ser sempre às 10 horas. A videochamada da turma de vocês do E e do G, do F e do G, ela vai ser às 10 horas. Eu queria colher de vocês, aproveitar que ainda tem aí o pessoal na sala, obrigado aí, que falasse alguma coisa, ponderasse, se gostou da aula assim. Nem sempre vai ser videochamada porque dá trabalho, então a aula eu queria que vocês se manifestassem aí para eu ter um retorno, né? Eu posso fazer essas videochamadas algumas vezes no mês, e em outras vezes vai ser necessário eu fazer como eu vinha fazendo antes, eu só colocar o videozinho lá e vocês terem acesso ao vídeo. O interessante dessa videochamada é o seguinte: quem está na sala, ele pode interromper, né, como
uns alunos aí e perguntar por que isso, por conta disso, eu não entendi essa parte, e aí eu vou poder repetir novamente, tá bom? Mas como foi uma primeira aula assim, fica é normal que fique em poucos minutos. Nas próximas a gente vai melhorar mais, né? Eu vou melhorar mais a qualidade da aula para ficar mais apreciável a aula. Eu vou disponibilizar também o link desse vídeo, certo? Que eu vou fechar o vídeo agora, não vou fechar a chamada, mas só o vídeo no YouTube.